A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens e dando aí prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E nesta semana vamos estudar a lição de número 7, que tem como título É Deus que dá o crescimento. A síntese da lição, queridos, destaca que nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Então, queridos, veremos nesta lição o que é ser um cooperador de Deus, no ministério da reconciliação. Atualmente, muitos querem exercer liderança, mas poucos querem servir ao Mestre e à sua igreja. Enquanto o homem perfeito, Jesus é o nosso exemplo de líder servidor. Certa vez ele declarou que não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir. Paulo foi um homem que seguiu as pisadas do Mestre. Ele procurou servir a Jesus em todo o tempo, sabendo que ele plantava, mas somente o Senhor poderia dar o crescimento. Liderar um grupo de pessoas amáveis e gentis pode até ser uma tarefa agradável e prazerosa, mas liderar quando não somos amados ou respeitados não é nada fácil. Entretanto, Paulo amou, liderou e serviu a igreja em Corinto, mesmo sofrendo a rejeição de alguns. Então, meu querido, eu quero te convidar, acompanhe aí a nossa semana, da nossa agenda de leitura desta lição, lição 7, que eu tenho certeza aí que será bênção para a sua vida. Essas leituras servem aí como uma preparação, como um devocional diário para essa lição que vamos estudar neste próximo final de semana. E para dar início, queridos, a agenda de leitura de segunda-feira, 10 de maio de 2021, tem como título O Exemplo de Serviço do Senhor Jesus. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nesta lição, queridos, vamos ver aí a situação ali que passou Paulo, diante de Apolo, aquela passagem ali maravilhosa em que Paulo plantava, que Apolo regava, mas era que Deus aí que dava o crescimento, E Paulo e Apolo estavam ali alinhados, com o exemplo de Cristo, que afirmou aí ter vindo ao mundo para servir e não para ser servido. Jesus, durante a sua última refeição com os seus discípulos, lavou-lhes os pés, para ensiná-los aí como deveriam proceder entre eles e com as demais pessoas, O trabalho de lavar os pés, para se ter uma ideia, queridos, era aí considerado uma das tarefas mais servis da época. Isso era levado aí tão a sério que alguns judeus insistiam que não se devia exigir de escravos judeus que lavassem os pés dos outros. Esse trabalho devia ser reservado para os escravos gentios ou para mulheres, crianças e discípulos. E Jesus ali assume então, o lugar dessas pessoas ao levantar-se da ceia, vestir-se como servo e lavar os pés dos seus discípulos. Ele que se apresentara aos discípulos como mestre, como Senhor, neste momento então ele age como servo. O lava-pés, além da partilha ali do amor, retratava também a solidariedade aos marginalizados, uma atitude na contraposição da postura ali que era opressora das autoridades romanas e dos seus representantes. Uma referência ao servo sofredor do profeta Isaías,
despido ali de qualquer atitude de qualquer atitude de prepotência, né? E que cuida de forma desinteressada dos desfavorecidos. E o último momento, queridos, o último momento ali de convivência, né, de Jesus com os seus discípulos, deveria ser então um momento marcante e inesquecível. E realmente foi. O gesto ali de Jesus na última refeição iria então deixar claro que a vida cristã, queridos, não faz sentido se não for acompanhada do serviço e do amor ao próximo, conforme o exemplo deixado por Jesus durante a sua vida e durante o seu ministério. Jesus coloca-se, queridos, na posição de um escravo, né? Fazendo o serviço mais desprezível daquela cultura, o lava-pés. Em um momento de grande expectativa, né, dos discípulos, que aguardavam a implantação do reino messiânico e, consequentemente, a libertação do jugo romano. Trata-se de um reino do qual pretendiam fazer parte do comando, né? Porque eles estavam ali ao lado de Jesus, pois eles eram ali as pessoas de confiança de Cristo. Jesus revela então de forma progressiva a realidade do seu reino, diferentemente do reino político e do reino de dominação que os discípulos e outros aguardavam, mas sim um reino de solidariedade, um reino de serviço ao próximo. Enquanto que as pessoas, inclusive os seus discípulos que estavam ali, disputavam a posição de maior domínio e de maior poder, Jesus apresenta-se como o menor, como o mais humilde dos homens. E Paulo aprendeu com o exemplo aí deixado por Jesus e reconhecia também o seu lugar de auxiliar e servo de Deus. Esta disposição para servir deu-lhe então confiança quando se deparou com a própria morte. Mas infelizmente, queridos, como alguns ali dos coríntios, muitas pessoas na atualidade não compreenderam aí o modelo diaconal de Jesus, das primeiras comunidades cristãs, e procuram ser servidos em vez de servir. Estes podem conquistar reconhecimento, podem conquistar poder e ter ali um histórico de anos de serviços prestados, mas continuam meninos na fé, sem entender a verdade do Evangelho, por causa da indisposição em servir. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.